Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guide Webcode. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Pessoal, a gente já aprendeu, tá? A criar rotas, a definir rotas, tá? A gente aprendeu como usar layouts compartilhado, tá bom, pessoal? E hoje a gente vai aprender algo bem interessante, pessoal. Bem mais interessante, tá bom? Que é o que a gente vai usar hoje. A gente vai usar um hook chamado Outlet, tá bom? Ele é um hook do React Router DOM, tá bom? Mas o que seria e onde ele deve ser usado? Pessoal, o Outlet, ele deve ser usado, tá? Em elementos de rota pai, tá bom? Para renderizar seus elementos de rota filho, tá bom? Ou seja, vamos entender isso daqui, ó. No vídeo passado, na aula passada, né? Que a gente fez o seguinte, ó. A gente tem aqui a nossa rota pai aqui, tá? Um exemplo, ela abre aqui, ó, tá bom? E fecha aqui, ó. Tá? Então eu teria aqui, ó, tá bom? Ou seja, o meu layout vai renderizar como filho o home, tá vendo? O meu home aqui, a minha página inicial, tá? O que acontece aqui? Beleza. Então nesse momento, o meu layout, na verdade é um componente, layout, né? Ele vai renderizar como filho home. Então eu tenho que receber nele, tá bom? Esse home como filho, tá? Então aí a gente usa o conceito children, tá? Então a gente recebe aqui, ó, o children, que nesse caso seria meu home, tá bom? E eu renderizo ele aqui no meio, tá? Entendeu? Então ele é todo aquele conteúdo do meio, tá? Então como os outros componentes estão dentro do meu home, no caso as rotas estão definidas dentro do meu home, então se o meu home não aparecer, não vai mostrar nada dos outros componentes, tá? Como contact, about e o form, tá? Mas nesse caso, como todos eles pertencem ao home, então se o home renderizar, tem que renderizar todos os meus componentes, tá? Mas vamos lá, sacada. O Outlet, pessoal, ele vai livrar a gente desse negócio de props, tá? De children, props, só passando props. Isso não é muito legal, tá, pessoal? Então, como que a gente vai fazer aqui? Ó, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mudar totalmente a nossa estrutura, tá bom? Aqui. Porque aqui, pessoal, segue o mesmo padrão. Ou seja, aqui eu tenho o meu home, tá? Aqui eu vou dar outro espaço. Aqui eu tenho agora. Aqui só quebrar aqui, ó. Beleza? Pra vocês entenderem melhor. Aqui eu tenho o meu contact, tá bom? Ó, que o meu layout vai renderizar como filho contact, tá bom? E recebe lá no children, tá bom? Beleza. O Outlet ele é bem diferente, pessoal. O que a gente vai precisar de fazer aqui? Ó, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Vamos apagar tudo isso aqui, ó. Vamos apagar tudo, tá? Que é pra gente deixar simplificado o negócio aqui, bem interessante, tá? Primeiro eu tenho meus routes, tá? Definir aqui meus routes. O que eu preciso fazer aqui, pessoal? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar a minha rota principal, no caso o meu layout, tá bom? Que agora ele vai renderizar como filho, tá bom? As minhas rotas filha, tá? Só que é diferente, que aqui no caso no exemplo, a gente tava usando somente a função, exemplo do componente. Exemplo aqui, ó. Eu fiz assim, ó. Então, route, tá? Eu fiz assim, ó, tá? Colocar barra aqui no caso o meu layout, tá bom? Então, element, tá? O meu elemento que vai renderizar aqui vai renderizar o meu componente, tá bom? E aqui eu fiz assim, ó, layouts, tá? Layouts aqui, eu fiz assim. Ok. Aqui dentro, aqui simplesmente eu fazia assim, ó, home, tá? Aqui no meu caso, ó, chamava o meu componente assim, ó. Só que ele não tá com uma rota, tá bom? Então como é que a gente vai fazer? Vai mudar totalmente aqui o cenário, tá? A gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente agora, em vez de usar o componente assim, a chamada dele puro, a gente vai usar ele como rota, tá? Então nesse caso, o Outlet seria uma rota pai, tá bom? Que vai renderizar os elementos de rota filho, tá bom? Então é assim que vai funcionar. Então eu vou colocar route, tá? Aí path. Pessoal, dica interessante aqui, ó. Que a gente poderia fazer assim, ó. Nesse caso, deixa eu só mostrar aqui, ó. Opa, element, tá? Nesse caso, o meu home. Eu vou fazer ele aqui, ó, tá? Então, home, tá bom? Assim. Ok. Só que o que acontece? Aqui não precisa eu colocar barra, porque barra já tem, tá? Porque se eu colocar barra, o home, como ele tá no início, tá? Eu colocava barra. Se eu não deixar nada, ele vai bater na minha home. Só que nesse caso, nem precisa eu colocar aqui, ó. Só precisa eu colocar só, assim, ó. Index. O index, isso diz que é o que? É meu início. Então, meu início é o home, tá? Então, beleza. Se eu for aqui, não vai funcionar, tá? Ó, vou mostrar aqui, porque vocês vão entender por que não vai funcionar. Para isso, é preciso que eu vou lá no meu layout, tá? Ó, eu vou aqui no meu layout, aqui. Agora eu vou tirar esse children. Eu não vou mais quebrar a cabeça, pessoal, de se preocupar com isso aqui. Porque isso aqui, imagine um projeto grande, né? A gente tá usando children. Na verdade, a gente vai usar com um filho, mas não dessa forma, tá? Como próprio. Aqui, em vez de eu usar
assim, o que que eu vou fazer aqui em cima? Aqui em cima eu vou importar um hook. Então, import, tá? Eu vou colocar assim, ó, outlet, que ele é do React Router DOM. Pessoal, olha só a mágica aqui, ó. Simplesmente eu vou fazer assim, ó, outlet. Ó, se eu fazer assim, já funcionou. Então não precisou eu pegar aqui children, tá? Simplesmente eu chamo os meus filhos aqui, ó, as minhas rotas filha, que tá no caso do meu componente Py layout, tá? Então simplesmente eu fazendo assim, ele já mostra pra mim, ó, tá vendo, ó? Só que se eu for aqui, como as outras rotas não tá definida ainda, ó, não tá criada na verdade, então ele dá um erro, tá? Ele só tá criada a minha home. Então vamos criar nossas outras, tá bom? Nossas outras rotas. Então, pessoal, ó, route, path, barra, é o caminho barra, que no caso é o layout, é o início, tá? Então aqui eu coloco element, aí layout, eu fecho aqui o meu componente nele mesmo, só que o meu route, ele não vai ser um auto-fechamento, tá? Eu abro ele como se fosse uma tag. Dentro dele, eu crio a rota filho, diferente de agora há pouco, que a gente tava só fazendo assim, ó, chamando o componente puro assim, ó, tá? Ó. Então, nesse home, nesse caso, a gente chama uma rota filha. Então, é uma rota pai que renderiza uma rota filho, tá? Então, a rota pai seria o layout, que vai renderizar uma rota filho element, tá? Isso aqui, pessoal, traz várias coisas bacanas pra gente. A gente vai ver daqui a pouquinho isso aqui, tá? Beleza. Como é que a gente vai fazer aqui agora? A gente agora, aqui dentro, ainda dentro do layout, porque eu tenho aqui o meu layout aqui, ó, pai, né? O layout. E dentro dele renderiza as rotas filha. Então, nesse caso aqui, eu não precisei pegar aqui, exemplo, agora há pouco, ó. Tava fazendo assim, aí criando outra rota, com outro caminho. Não. Aqui dentro, eu coloco elas aninhadas aqui dentro. Então, aqui eu vou colocar route, tá? Opa, route, tá? E aqui o que é que eu faço? Agora aqui sim eu vou colocar um path, tá? Que é um caminho. Eu vou colocar barra contact, tá? Contact e element, vai renderizar o meu elemento, tá? Meu elemento componente aqui, o meu contact, tá? Beleza. Deixa eu fechar aqui, ok. Deixa eu fechar aqui também. Assim. Tá, pessoal? Então, essa é a forma. Então, agora eu vou criar outra rota filha, nesse caso, né? Eu vou só criando minhas rotas agora, tá, pessoal? Então, tem mais uma, ok. Então, aqui eu tenho agora o meu about, tá? Então, eu vou colocar já o meu about aqui de cara. About, tá? Que vai renderizar o meu componente about. About, ok. Aqui eu tô criando as rotas, tá, pessoal? E aqui tem meu form, tá? Depois eu vou explicar melhor pra vocês aqui, pessoal, tá? Vocês vão entender isso aqui, como é bem interessante isso aqui, tá? Eu vou renderizar mais uma aqui, que no meu caso é o page not found. Então, page not, ok, vai renderizar o meu page not found. Ok. Pessoal, eu fazendo isso aqui já tá pronto. Agora vocês viram, pessoal, como melhorou o negócio? Simplesmente eu criei aqui um roteador Py aqui, ó, um router Py, que no caso é o layout, que renderiza como filho aqui todos os minhas rotas filhas, no caso meus componentes, tá? Home, contato, about, form, page, not found. Pessoal, fica até bem mais organizado, tá? Fica bem mais interessante. Eu consigo aninhar ele aqui, tá? Então, o que que acontece? Como o meu layout vai renderizar como filho essas rotas filha, então eu tenho que receber lá no meu layout esses filhos. Só que em vez de eu receber aqui como children, tá? Assim, ó, eu precisar colocar esse objeto aqui, simplesmente eu uso o meu outlet. O meu outlet ele vai fazer o papel como se fosse ali o children, tá? Eu abri aqui a minha expressão e colocava aqui o meu children. Então não precisa mais fazer isso aqui. Através do outlet, ele dá essa melhoria pra gente, tá? E se a gente for ver isso aqui, olha só que mágica aqui, pessoal, ó. Tá aqui, ó. Contact, voltou. Tá vendo, ó? Sobre, voltou. Login. Voltou. Início, já tá no início, tá? Só lembrando, pessoal, que aqui, ó, no início a gente, em vez de colocar, como já tem a barra que é o principal, aqui a gente só coloca o index, né? Que é a rota filha da rota Py, né? Layout, tá bom? Então, viu, pessoal, como ficou bem mais simples? Agora, tem outra sacada aqui bem interessante, pessoal, tá? Bem mais interessante, porque eu consigo também passar um filho para minha rota contact aqui, ou about, ou form. Como assim? Como seria isso aqui? Eu consigo criar outra rota filha dentro dessa rota filha do meu layout. Que doideira, não? Então, como é que seria isso aqui? Imagine que aqui, ó, um exemplo aqui, ó, no meu... Aqui eu tenho um exemplo, meu bem-vindo à nossa página de contatos, tá bom, pessoal? O que que eu vou fazer aqui? Olha só que interessante isso aqui, ó. Aqui dentro, eu vou simplesmente... Deixa eu ir logo no meu app para ficar melhor, pessoal. Ó, aqui em contato, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui você tem que entender que a minha rota, ela tá fechando nela mesmo, ó. Tá vendo, ó? Ela fechou nela mesmo, tá vendo, ó? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, ó, e vou fechar ela normal, uma tag normal, assim, ó.
Tá vendo? Agora sim, ó. Ela iniciou aqui o route e fechou aqui. E aqui no meio eu posso criar outra rota filha. Que interessante isso aqui, não? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar route. Eu vou colocar uma rota mesmo aqui, tá? Que eu não tenho essa rota definida. Agora eu vou definir ela aqui dentro, tá? Eu vou colocar path. Eu vou criar aqui more, mais, tá? Vou colocar só assim, ó, tá? Nem precisa colocar a barra não, tá? Aí element, eu vou renderizar agora um elemento que não existe, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo, um exemplo, tá? Um parágrafo. Aí eu vou colocar assim, ó. Deseja saber mais? Deseja saber mais? Vou colocar assim, tá, pessoal? Tá. Então, o que foi que eu fiz aqui, pessoal? Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui. Para aí. Route. Ok. Maury. Beleza. Tá. Tenho que fechar aqui. Ok. Então, pessoal, o que foi que eu fiz aqui, ó? Deixa eu separar isso aqui para não embolar a nossa cabeça aqui, ó. Então, simplesmente, eu tenho aqui, ó. O meu path contact element, tá? E o que foi que eu fiz? Dentro desse contact, eu criei outra rota filha, tá? Path, tá? Que é um caminho aqui, uma definição, eu defini aqui, onde é que a gente vai bater essa rota, tá? E vai renderizar para mim um parágrafo, tá? Se eu for ver isso aqui, ó, ainda não tem nada aqui, ó. Tá vendo? É tanto que se eu vir aqui em contact, não vai funcionar nada. Só que tem um detalhe. Olha o que é que acontece. Em vez de eu tô passando aqui, pessoal, como filho, essa rota aqui, ó, que eu acabei de criar e definir aqui, ó. Tá? De definir e criar aqui nela mesma. Então, o que que acontece? Lá dentro do meu contact, eu tenho que receber isso aqui como filho. Só que eu não vou receber como prop, tá? Então, aí substitui o prop. Então, o que que eu vou fazer? Aqui em cima, eu vou importar aqui, ó, o outlet, tá? Então, o outlet, ele faz o papel como se fosse o filho, tá? E eu renderizo aqui onde eu quero. Nesse caso, eu vou renderizar ele aqui, ó, embaixo, ó. Embaixo aqui do H2, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, outlet. Pronto. Se eu fazer assim, ó, pronto, tá vendo, ó? O que que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Aqui, eu vou criar aqui, ó, um link. Eu tenho meu link aqui, eu vou criar outro link aqui, ó. O seguinte, ó. Que eu vou bater naquela rota. O que é que eu vou fazer? Então, aqui embaixo, ó, simplesmente eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, link to. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar no meu contact. Então, contact, tá? Barra. O que é que acontece? Que quando eu clicar nesse botão aqui, ele vai pra... Tá, pessoal? Ó. Então, cliquei contact, tá? Clicou no meu contact, barra C, tá? Então, aqui eu coloco saber mais. Então eu coloco assim, ó. Saber mais. Vamos ver isso aqui, pessoal, se vai funcionar? Tá aqui, pessoal. Se eu clicar aqui, ó. Ah, tá, pessoal. Eu coloquei aqui errado. Aqui nesse caso aqui, ó, é more, tá? Nada a ver, de onde eu tirei essa ideia, né? Então, beleza. Saber mais. Tá vendo, pessoal? E apareceu aqui, ó. Deseja saber mais. Então, ó. Voltei. Contact. Dentro do meu contact, vai renderizar aqui. Tá aqui, ó. Deseja saber mais. Tá bom, pessoal? Viu como ficou simples? Então vamos lá, vamos resumir aqui. Vamos entender o que foi que a gente fez aqui. Primeiro, a gente criou aqui as nossas rotas, tá? Ou seja, onde a minha rota layout, ela vai renderizar como filho. Não mais só o componente puro, mas outra rota, tá? No caso é a rota home, tá bom? E outra rota, aqui, ó, também, contact, que vai renderizar essa rota que eu criei aqui, ó. Então ela vai passar como filho outra rota filha, tá? No caso, route path more, quando eu acessar essa rota. Um exemplo, eu vou acessar contact barra outra rota filha, tá? E vai renderizar para mim essa frasezinha aqui, esse texto, tá? Que eu tenho o meu about element, que vai renderizar o meu about, e assim vai. Se eu quiser, pessoal, passar também como filho, outras rotas filha aqui de qualquer outra rota dessa daqui, ó, no caso about, eu posso passar aqui como outra coisa como filho, tá? Outra rota como filho, tá? Mas, para exemplo, foi isso aqui, tá? Então, o que é que a gente fez? Em vez da gente usar agora o children, aqui, ó, a gente não usa o children, a gente usa o outlet, que vai fazer o papel de children, tá? Então ele vai receber como filho. E aqui ainda no meu contact, aqui, ó, eu importei o meu outlet, que está renderizando aqui o filho, a rota filha do meu contact que eu criei. Então eu coloquei um link. Quando eu clicar nesse link, ele vai acessar barra contact, barra a rota filha, more, que vai exibir para mim aqui, ó, saber mais, tá bom? Então vamos ver como foi que ficou. Então tá aqui, início, sobre, normal, contact, tá aqui. Voltou. Se eu clicar aqui em saber mais, renderiza para mim a rota filha. Tá bom, pessoal? Então foi isso, tá? Na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí, tá, pessoal? E até a próxima. Valeu!